música na abertura desta live. Sejam bem-vindos. Um pouco de música para encantar essa noite. Rafa vai estar dando aula, não vai poder estar junto conosco, então ele está nos ofertando aqui um sonzinho. Mas já vai. Olá, Clarice, Ali, Ivete. Sejam bem-vindas. Estão chamando os amigos, as amigas, chamando a família para assistir essa história bonita que nós vamos escutar hoje, sobre como as mandalas transformaram a vida de uma mulher, de uma família. Gratidão. Ai, que coisa boa. Música é sempre bom, né? Mas silêncio também é gostoso, eu adoro. Gosto dos dois. Tem dias que a gente precisa de música, de dança, né? De uma energia que nos coloque no movimento, e tem outros dias que a gente precisa de silêncio, precisa se recolher, estar mais consigo na sua quietude. É muito bom quando nós identificamos isso, né? E respeitamos esses movimentos necessários. Quando, sabe, o corpo pede algo e a gente responde, né, a esse pedido. Oi, Rosana. Rosana já está aí. Estamos aqui dando as boas-vindas para o pessoal que chega. Juliana, seja bem-vinda. Vamos chamando os amigos. Então, gente, hoje também chamei uma amiga, mais uma. E uma amiga muito querida, de muitos anos, assim, a nossa amizade. E pessoa especial, assim, para mim, no meu caminho, porque algumas pérolas, né, me chegaram quando ela chega também, né, na minha história. E, enfim, a gente vai dando as mãos, né? De tempo em tempo a gente se encontra, a gente sempre se fala, sabe? Aquela amiga que às vezes você sente assim, ai, vou mandar uma mensagem, ver como é que está, tá tudo bem, perguntar, né? Como tem passado os dias. Isso é muito bom, nutrir essas amizades que mesmo que a gente não se veja tanto, né? A gente se sente próximo, né? E a Rosana é uma dessas pessoas, assim. Então, convidei ela para tá contando um pouquinho da sua trajetória, porque quando eu escutei a história dela, me tocou muito a primeira vez que eu escutei a história dela. Sabe aquela história, assim, que te dá um impulso, assim, de coragem, né? E porque ela fala do que ela viveu, né? Então, e aí você toma aquela medicina daquela história, né? Então, eu sinto que muitas pessoas nesse momento talvez estejam precisando de uma boa dose de coragem, né? E a Rosana sabe bem o que é tomar uma boa dose de coragem na vida. Então, vou chamar ela para se apresentar, contar, né? Um pouquinho do caminho dela, da trajetória dela, uma mulher medicina, terapeuta, e que trabalha com mandalas alquímicas. Um novo trabalho aí que eu tô sabendo bem por cima. Ela me comentou que tá gestando algo bonito,
E aliás, amanhã está de aniversário. Olá! Aniversariante, quase aniversariante. Amanhã. Boa Amanhã. noite, boa noite a todos. Boa noite, minha irmã querida. Olá, boa noite, bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada pelo teu convite. Estou muito feliz por estar aqui compartilhando com vocês. Ai, que linda. Gratidão por ter aceito esse chamado. Ah, por nos presentear com a tua presença, com a tua história, com as tuas cores, tuas mandalas preciosas e tuas palavras. Como está a vida, irmã? Eu queria assim, te pedir uma licença para antes da gente começar a falar, antes de eu começar a me expressar aqui, para a gente fazer uma pequena conexão, para que a nossa fala saia desse espaço de conexão, tá bom? Exato. Que ótimo, vamos Pode? lá. Então, vamos lá. Então, eu convido a todos a fechar um bocadinho os olhos e respirar com consciência. Respira com consciência, reconhecendo o movimento da tua inspiração e da tua expiração agora. Sem precisar de nada, apenas observa como você está agora. E a partir da tua respiração consciente, encontra o teu coração. E nos nossos corações unidos agora, no mesmo propósito de estarmos aqui, conectamos com a presença do Espírito Santo em nós, em nossa mente. Respira. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que me enviou dirigirá. Eu estou contente em estar aqui e em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Palavras de um curso em milagres. Respire e abre os olhos nessa conexão. Gratidão. Ai, que abraço gostoso que eu recebi agora. E o Espírito Santo nos unindo sempre. Então, irmã. Gratidão. Iniciamos com música e agora vamos para esse espaço da inteireza Eu do ouvi silêncio. a música do compadre Rafa, gratidão. Ai, a união Gratidão das por essa esferas, música né? que nos recebeu. Essa atmosfera amorosa, como tu sempre me recebe na tua casa. Gratidão. Bem-vinda, irmã. Estamos em casa. Sintam-se em casa. Sim, me sinto em casa com você sempre. Gratidão. É sempre uma alegria te receber. A gente sempre faz festa, né? Quando a gente se vê, toma E um chá, sempre todos proseia. aqui que estão chegando também sintam-se em casa. Isso aí. O pessoal tá aí já para te escutar. Querem conhecer essa mulher, ou quem já conhece, saber um pouquinho mais, né? Mulher interessante, esses cabelos Então, cor de lua. eu te sugiro que você vá fazendo as perguntas, ou até quem estiver aqui conectado, que quiser fazer alguma pergunta também, vamos lá. Então, Se é, fizessem perguntas, daí eu vou direcionando a minha fala de acordo com aquilo que vocês têm curiosidade em saber. joia.
Então, assim, eu costumo pedir para os convidados, né, para os meus amigos, professores, irmãos de caminhada, contarem um pouquinho da sua caminhada, no sentido de como que chegou na sua vida isso que você faz hoje, sabe? Tá. Em que momento você descobriu que era isso que você queria fazer, que era isso que te tocava o coração e que também tocava outras pessoas e que você podia servir com isso e desta forma. Falar um Assim, pouquinho da tua trajetória. Sabe aquela minha virada da função vida? para mim. É, assim, na verdade, assim, ó, desde criança que eu me reconhecia, assim, artista. Artista no sentido de querer transformar as coisas com beleza. Então, eu sempre procurava ver o lado melhor das coisas, o lado mais bonito de tudo. E fui crescendo e o meu sonho de ser artista foi se desvanecendo porque a família começou a fazer algumas pressões normais, né? Normais, por conta de uma visão mais imediatista, assim, de uma visão mais prática das coisas. Então, esse sonho de ser artista foi ficando guardado, foi ficando escondido. E eu acabei fazendo faculdade de Direito. Agradeço muito a faculdade que eu fiz, porque me deu uma base também de conhecimento muito legal. Só que depois, quando eu fui trabalhar com direito, não era aquilo. Não era aquilo. Então, algumas coisas foram acontecendo que foram me levando de roldão por umas histórias que realmente não eram a minha. Eu fui indo, assim, fui sendo meio que puxada por um trilho que eu entrei naquele trilho, eu aceitei, claro, né? Tudo são Pegou um escolhas. acesso. Eu aceitei também estar ali, porque ali também, naquele momento, era uma zona, uma certa, entre aspas, zona de conforto, Uhum. tá? Só que eu ia ficando cada vez mais triste, eu ia cada vez mais me desidentificando do meu verdadeiro eu, da minha conexão com o divino, eu ia me desconectando porque eu estava interpretando papéis, Uhum. interpretando o papel da filha boazinha, interpretando o papel da, digamos, da profissional competente naquela área, né? Interpretando todos os papéis que me foram dados pelos scripts, muitas vezes, dos outros. Eu fui fazendo, fui tecendo a minha vida conforme as crenças para mim dos outros, do que seria bom para a minha vida, a partir de fora para dentro. Mas eu fui aceitando. E isso foi uma jornada interessante, porque também foi uma jornada de muito aprendizado. Foi uma Uhum. jornada que me deu também a visão de que esse mundo não é real. Esse mundo é um drama mesmo que a gente encena, né? É sempre uma encenação, é sempre um teatro. Então a gente acaba entrando no teatro dos outros ainda por cima e fazendo a peça dos outros. A gente não interpreta nem a nossa própria peça. Uhum. Aí acabou que chegou um determinado momento que eu não suportei mais. Minha saúde física estava terrível, minha saúde emocional, então, nem se fala. Eu vivia em depressão, porque eu tava trilhando um caminho que não era o meu, que não era real para mim. Eu até ganhava dinheiro, mas vivia sem dinheiro.
Era impressionante, porque eu tinha um vazio tão grande, um buraco tão grande, que para preencher aquele buraco, eu acabava gastando tudo que eu ganhava. Uhum. Aí, quando eu falava para minha família que eu ia sair daquilo, onde eu estava, né? Aí diziam, não, tu tá bem, o bem, né? Na Aparentemente imaginação bem. dele, era que eu estava ganhando dinheiro. Esse que era o bem. Então, não sai, daqui a pouco tu vai para um outro cargo dentro dessa instituição e tu vai, né, ir melhorando, tá? Então, o que que eu fiz? Eu não estava mais suportando aquilo. Eu tinha ficado muito, realmente muito doente, e eu senti que se eu permanecesse ali, eu ia acabar morrendo. Não estava mole mesmo a situação. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a juntar dinheiro sem a minha família saber. E quando eu tinha uma certa quantia já amealhada, eu fui de férias para Portugal. Eu fui de férias, porém, chegando lá, longe dos olhos da família, eu pedi exoneração pelo consulado e fiquei. E fiquei em Uau! Portugal. Aí eu fiquei 5 anos em Portugal. E em Portugal foi muito legal, porque realmente foi uma quebra daquele teatro que eu estava atuando, né, perto da família. Então, foi uma quebra. Estava Então, cedendo a caprichos. Caprichos. um dia eu era doutora, no outro dia eu estava servindo refeições num restaurante na beira da praia. Uau! Calça na areia, me sentindo extremamente livre. Livre. Ah! Livre. E aí, só que daí, como eu já falei, né? A gente está sempre interpretando peças. E um livre também, meio entre aspas. Uhum. Um livre na rebeldia, assim. Mas eu ainda não tinha conhecido mesmo a minha função divina. E então, a coisa mais interessante, e que uns amigos, inclusive os meus mentores atuais, falam, é uma palavra muito interessante, em vez de falar coincidência, eles falam deucidência. Então começaram a acontecer as deucidências na minha vida. Aí eu fui morar num prédio em que tinham muitos brasileiros morando naquele prédio, e ali então eu conheci pessoas que começaram a me levar para a espiritualidade. Até que chegou o ponto de eu reconhecer que espiritualidade ela não está separada da vida, que tudo que eu já tinha vivido até agora com a minha infância, os meus pais, a faculdade, os amigos, essa jornada nessa profissão que eu não estava gostando, tudo isso já era espiritualidade, de uma certa forma. Uhum. Não existe, não existe como separar a espiritualidade da vida ou vida da espiritualidade, porque a gente nunca está separado, né? Nós não somos esse corpo. Nós somos o espírito que anima esse corpo. Então, o espírito ele está sempre onde a gente está. Só que a gente não se lembra disso e está desconectado. O problema é a gente não se lembrar que a gente é um espírito e estamos, então, agindo desconectados, né? Quando eu comecei a me reconectar e eu tive essa lembrança de quem eu sou, que alívio. Ai, que alívio. Então tá, então agora vamos começar a fluir a partir desse espaço. Fluir a partir desse espaço de reconexão. Então a jornada ali mudou radicalmente, né? Aí eu conheci em Portugal, pasmem, eu conheci em Portugal a Umbanda. Uma situação de conflito lá, porque daí então
um parêntese antes disso, eu conheci em Portugal o pai dos meus filhos, né? Que é um brasileiro também, nos conhecemos lá. E aí ficamos juntos um ano, e no ano seguinte eu engravidei da minha filha. Aí o que aconteceu? Nós dois trabalhávamos num hotel, no mesmo hotel. E esse hotel também nos concedia uma habitação, né? Então, era o salário do mês e o lugar para morar. E eu, então, estava grávida. Quando a gente chegou lá naquele hotel, e o hotel tinha fechado. E eu, grávida. Aí eu olhei para ele e disse assim: não vou me desesperar. Eu vou sair de casa agora. E eu só vou voltar quando eu arrumar um emprego. E eu saí. E uma amiga me levou de carro. E a gente foi passando, assim, por tudo quanto era loja, bar, restaurante, falando da situação, pedindo emprego. Aí eu cheguei numa casa de chás. Olha, a Adriana tá dizendo que te conheceu lá. Sim, a Adriana, ela é comadre, ela teve o menino dela 2 meses antes de mim. Ela era do grupo de brasileiros que estávamos todas grávidas numa época. Em Portugal. Foram Em lá Portugal. engravidar em Portugal. Sim, todas de brasileiro também. Então, o que aconteceu? A gente trabalhava, lembra aí, que a gente trabalhava na Fontes Romanas. Era um resort, e um dia a gente chegou lá e estava fechado, e a gente não tinha mais o que fazer. Então procurando, né, um emprego, eu acabei entrando numa casa de chás, que aqui se chama de Flora. Lá é a casa de chás. Ah, E a dona da Flora me olhou e disse assim, eu contei a situação, né? Eu até pedi para ela se ela tinha um chá calmante. Aí ela disse assim: ah, és brasileira, pá. Conheces a Umbanda? Eu quase caí dura. Meu pai. Conheço, claro, conheço em termos, né? Nunca tinha frequentado, porém, aqui no Brasil, quem não conhece, né? Aí sim. ela virou para mim e falou assim: olha, tem um centro de Umbanda aqui, que é de um casal de portugueses que moraram 20 anos no Brasil, conheceram a Umbanda lá e trouxeram a Umbanda para cá, e eu frequento. Eu sou médium lá, e eles tratam de grávidas. Eu Uau. disse, bom, tá bom, né? Vou lá. Aí no sábado, quando eu cheguei lá, quem me recebeu? Caboclo Pena Branca. Caboclo Pena Branca, ele fazia toda uma espécie de pré-natal nas mulheres grávidas. Nossa. E ele chegou e ele me pegou. Quando eu cheguei na frente dele, que era ela, na verdade, era a médium, a dona do centro, mas quem recebia o caboclo, eu cheguei na frente dele e ele pegou e começou a escrever tudo que eu precisava comer de vitamina, né? Porque as vitaminas ele dava tudo na alimentação. Aí eu comecei a chorar desesperadamente, sem emprego, né? Prestes a ser despejada, e aí ele me dá uma lista de compras. Eu comecei a chorar, ele me pega pelo braço, me vira assim e diz assim, me vira para frente da assistência e diz assim: essa filha chegou aqui nesse estado para testar a caridade de vocês. Uau. Volta aqui, filha, no meio da semana, tipo, na quarta-feira, volta aqui, no meio da semana, nem deixou chegar até o final da semana. Quando eu cheguei lá de novo, tinha tanta coisa para beber, tudo que você pode imaginar, banheira, cadeirinha, carrinho, roupas. Tinha tanta roupa que eu cheguei a doar, ranchos assim, um monte de coisa de comida, emprego para mim, emprego para o pai dos meus filhos Mesmo? e um convite para trabalhar na casa. Eu descobri naquele dia que eu também era médium. Com Nossa, tudo isso, que dia, com hein? tudo, óbvio, né? Que eu fui trabalhar na casa. Claro, não tinha como.
negar e fui fazendo todo o pré-natal da Raquel com esse caboclo. Tanto eu nem fiz pré-natal com médico normal. Tanto que quando eu cheguei no hospital para ter a Raquel, Não fez com já médico estava. terreno, né? Não fiz com um médico de faculdade, assim, fiz com ele formado no astral. E aí, quando eu cheguei para ter a Raquel no hospital, eles me pediram a papelada do pré-natal, né? Com quem que a senhora fez pré-natal? A E eu já assinatura acabou pro doida ali, já para ter a criança, e eles me pedindo os documentos pré-natal. Aí o pai dos meus filhos disse assim, diz que tu fez com o doutor Pena. Boa. E aí eu entrei, tive minha filha super bem, assim, o parto foi maravilhoso. E lá em Portugal eles costumavam, na época da minha filha, não sei agora, tirar as crianças com fórceps ainda, mas aí a Raquel não foi, eu pedi, pelo amor de Deus, Jesus, eu não quero fórceps, eles que... Então, ela acabou saindo bem naturalmente, assim, Ai, que bom. não teve nenhum problema. Então, isso, claro que tudo isso vai fazendo com que a gente se dê conta que não tem separação entre espiritualidade e vida, né? Assim, tipo, eu não deixo de ter uma prática espiritual se eu estou trabalhando como eu falei quando eu cheguei lá, num restaurante servindo mesa. Eu não preciso ter um trabalho, entre aspas, de terapeuta ou de mentor ou de coach ou de qualquer coisa para ter uma função espiritual. Acho que função espiritual, na verdade, aqui na Terra, a nossa única função espiritual é reconhecer, né, que nós não somos esse corpo, que nós somos o divino em ação através de nós, que nós somos o Espírito Divino que nos permeia, que nos ocupa, que nos dirige, que nos sustenta e que faz esses milagres acontecer assim, né, do nada, digamos, à medida que a gente se entrega para esse divino, à medida que a gente confia, à medida que a gente perdoa também. Aqui na Terra, a gente não sabe o que é amor, na verdade, amor verdadeiro. A forma de amor que a gente conhece aqui é o perdão. Então, conforme a gente vai se perdoando, vai se permitindo, vai aceitando, vai agradecendo aquilo que a vida vai nos fornecendo dia a dia, aquilo que vai chegando, a gente vai recebendo, vai trazendo, vai dando um bom lugar no coração, sem reclamar, sem se queixar, as coisas, nossa, tudo flui de uma forma muito interessante. É Aí, verdade. voltando para o Brasil, né? Depois que a Raquel nasceu, eu resolvi voltar para o Brasil. Já minha relação com o pai deles não estava muito bem, assim, tinha umas questões assim para serem olhadas, né? Para serem vistas. E eu engravidei de novo, aí eu engravidei do Maurício e como a nossa relação não estava muito bem, mesmo assim ainda engravidei, né? Eu decidi voltar para o Brasil. Chegando aqui, eu fui para a casa dos meus pais novamente. Aí imagina, né? Aquilo tudo que eu tinha varrido para baixo do tapete. Estava lá ainda. Estava lá ainda. Estava lá me esperando para eu olhar. Coisa séria, né? Não inventaram um tapete ainda que desmaterializa a sujeira que a Não gente põe para inventaram um baixo. tapete mágico. Magia não dá certo, não tem jeito. Magia é uma coisa que ela aparentemente parece que funciona, mas daqui a pouco o tapete levanta e a gente vê que está tudo lá embaixo ainda. Aí eu voltei para a casa deles com muita gratidão, com muita humildade, né?
Saí uma doutora, voltei, o quê? Nada. Com duas crianças embaixo do braço, quer dizer, uma embaixo do braço, outra na barriga. Amados pais, né? Sempre nos recebem. De asilo político, né? Mas a bagagem que eu trouxe, porque lá em Portugal, né, toda essa vivência e os cursos que eu também já havia começado a fazer lá, de floral, de várias outras terapias, assim, que eu já tinha começado a me interessar e já tinha feito algumas investidas nessa área, Hum, não era realmente mais a mesma pessoa que eu tinha ido, né? Eu voltei outra pessoa. Aí fica aquela coisa assim, né? As pessoas da família não sabem mais como te tratar, porque tu não tá mais naquele teatro que elas lembravam de ti, né? Elas lembravam de mim, a doutora. E aí era aquele teatro, era aquela memória, era aquela interpretação de mim que eles tinham ainda. Então, quando eu cheguei completamente diferente, deu um choque assim na família, né? hum, Ei, como é que eu vou lidar com essa criatura que não é mais aquilo que eu interpretava? uhum, Tirei, então, aquela máscara de doutora, tirei aquela máscara de filha boazinha, né? Soltei aquelas fantasias, o script já era outro, já não tinha mais nenhum tipo de postura de vítima, eu já tinha aprendido a me responsabilizar por tudo aquilo que eu atraía na vida. Então eu me tornei um espelho que incomodava, viu? uhum. Quando a gente se responsabiliza 100% por aquilo que a gente vive, a gente incomoda um pouco as outras pessoas. Uhum. Porque a gente começa assim que fica sem assunto, sabe? Que quando tu te coloca no espaço de vítima, ai, coitada, teve que voltar porque não se deu bem com o marido, voltou com dois filhos. Ai, coitada. E eu não cheguei coitada. Então, meio que parecia que... Ai, aquela que perdeu o cargo, que perdeu a faculdade. Mas eu não cheguei nesse movimento. Eu cheguei muito alegre, muito feliz, muito já disposta a começar a trabalhar com aquilo que eu já tinha amealhado lá, né? Trazido na bagagem. Uhum. Isso deu um pouco de susto na família, eles meio que deram uma afastada, assim. Mas os meus pais não, os meus pais estavam até tranquilos, assim, me receberam bem legal na casa deles. Meu pai já estava doente, e aí, devido ao fato dele estar doente, eu fui ficando ali mais tempo do que eu queria, porque a minha ideia era chegar, me ambientar e já sair de novo. Mas aí eu fui ficando para ajudar a mãe, aquelas coisas, e meu pai veio a falecer. Quando o pai faleceu, então a gente vendeu a casa dele, que somos só eu e meu irmão, né? A minha mãe dividiu então direitinho entre mim e meu irmão. E eu então descobri nesse meio tempo Alto Paraíso de Goiás. Aí eu peguei a parte que me coube na herança do pai, coloquei no banco, comprei uma passagem para mim, para meus dois filhos. Nisso o Maurício já tinha nascido, né? Nesse movimento. E fui para Alto Paraíso. Botou os E dois cheguei. filhos no embaixo do braço, vai-se embora para Alto Paraíso. E eles são tão parceiros até hoje. E aí chegamos lá, em uma semana eu encontrei a casa para comprar, porque eu já estava com dinheiro lá guardado, né?
uma casa assim perfeita, a casa que eu idealizava. Eu já tinha até visto aquela casa num sonho, uma coisa mais interessante, a deucidência, né? Em uma semana comprei a casa, liguei para a mãe, pedi para ela despachar os móveis, que tinha os móveis ainda dela mesma, que ela ia despachar pela companhia de mudança, e me estabeleci. E lá eu fiquei 10 anos. A mãe foi morar comigo lá até quase fazer a passagem. Depois ela quis voltar para Porto Alegre, ficou com a irmã dela em Porto Alegre até fazer a passagem. A mãe, ela não ficou bem depois que o pai se foi, então ela estava, já desde que ele se foi, ela já entrou num processo de despedida aqui da Terra, né? Ela foi indo assim, devagarinho. Mas o tempo que ela ficou com a gente lá foi muito medicinal, digamos, para mim, sabe? Porque a gente aparou arestas, a gente teve uma relação bem legal, e aí então, quando ela veio para cá, que ela se despediu no aeroporto, eu já senti que era a última vez que eu ia vê-la viva. Então, como também eu tenho essa certeza de que não, morte não existe, que não tem separação, né? Então ela está num bom lugar no meu coração, ela e o pai. Uhum. Então, aí em Alto Paraíso, Lá em Alto Paraíso, tu já também foi um lugar onde tu trabalhou bastante feminino, né, Rô? Em ti já teve toda essa questão com a tua mãe, né? Já aparar essas. E tu sempre me falou muito das comadres, né? Da lá em Alto vida. Paraíso é uma cidade de mulheres com filhos. Então, a gente fez uma amizade assim muito linda entre nós, mulheres que a gente se dizia assim, chegantes, né? Porque era assim, os nativos de lá, os goianos, interagiam muito com as pessoas que chegavam de fora, até um certo tempo. Depois, essa resistência foi quebrada quando eles viram que a gente não ia querer o mal deles e que a gente era de boa, então eles começaram a se entrosar. Mas, por um bom tempo, a gente tinha amizades de mulheres que também vieram de fora, com seus filhos, e a gente fazia, então, fogueirinha, uma na casa da outra. Quando uma ficava doente, vinham as outras comadres, tudo para ajudar, arrumar casa, ficar com os filhos, trazer uma sopa, um bolo, e aniversário de filha, era aquela criançada, juntava a cidade inteira. Nossa, era uma coisa muito linda, assim, essa Espírito de vivência comunidade. de comunidade mesmo, assim. E o mais interessante é que lá eu finalmente dei vazão àquele sonho de criança. Chegou um dia, numa sessão de ayahuasca, guria, foi uma abertura assim tão grande de consciência naquele dia. E eu recebi uma mensagem desse eu superior que vai dando mensagens, né? Vai durante a sessão, que a gente sente que aquela voz é do Espírito Santo que vai nos guiando. Tipo, chega em casa e começa a escrever. Eu, não fala com ninguém, escreve porque vai vir um trabalho para ti. Cheguei em casa, comecei a escrever, então começou a vir várias ordens de preparo do meu corpo, do meu ser, desse aparelho que é usado pelo divino, né? Então começou a vir várias ordens de preparo, e uma delas é começar a pintar mandalas. Eu não sabia nem que era isso. Na época não tinha internet, né, para pesquisar. Eu fui para Brasília, comprei um livro de mandalas, aquele livro grosso, que eu acho que todo mundo que sabe de mandalas conhece aquele livro, que é um livro de pintar mandalas. E aí eu comecei a entrar nesse universo e comecei a entender que mandala, na verdade, somos nós. E o que uma mandala faz, na verdade, é nos devolver essa consciência do centro
Deixa eu só dizer uma coisa aqui, esclarecer um negócio muito importante. A mandala por si só não significa nada. A mandala por si só não faz nada com a gente. É a gente que utiliza essa ferramenta para que a gente possa nos recordar do nosso centro. Então, todas aquelas formas ao redor, elas são todas muito bonitas, mas quando a gente olha para uma mandala, os nossos olhos imediatamente eles são puxados para o centro da mandala. Sempre que a gente olha para uma mandala, tem, né, todas aquelas formas bonitas ao redor, mas o que mais importa é que se você olhar para a mandala assim, desidentificada de qualquer tipo de julgamento, se é uma arte bonita ou não, não importa isso. Se você olhar para essa mandala, respirando no teu coração, o teu olho vai direto no centro. É para te lembrar, fica aí. Por mais que ao redor estejam circulando formas de tudo quanto é tipo, se tu ficar no centro, tu tá em segurança. Então, assim, ó, a mandala por si só, ela não faz nada. O que faz é a gente quando medita com ela. Ela é um instrumento. É a mesma coisa, uma caneta por si só, uma caneta não significa nada. Se eu não conhecesse uma caneta, eu ia olhar para aquilo e dizer, não significa nada. Agora, a caneta tem utilidade quando eu pegar essa caneta e começar a escrever com ela. Né? Então, uma mandala ela não transforma a nossa vida. É a gente que vai querer ser transformado, então a mandala nos serve como instrumento sagrado para que a gente se relembre do nosso centro. Simples assim. Para que a nossa visão retorne para o centro, para que a nossa intenção de percepção retorne para o centro. Para que a gente não se distraia com as formas externas, mas que a gente se lembre de que o importante é estar no centro. E o centro nada mais é do que o presente, o agora, né? O agora é o centro entre o passado que é morto, o futuro que ainda não existe, só o que existe é o centro, é o presente. E a partir desse espaço do centro, desse espaço do presente, que a gente se move daí em todas as direções e realiza as coisas, digamos assim, de forma muito fácil até aquilo que aparentemente parecia impossível. Porque aí a gente vai sendo regido por essa força central que é o divino, né? Que é o Espírito Santo na nossa mente. Essa conexão E as mandalas nunca termina, nunca para. Então a gente está sempre no centro, então essa conexão está sempre aqui, eu vou me movendo no mundo a partir daqui. Então, não existe certo ou errado, existe essa sensação de estar no meu centro. Eu não tenho que interpretar um papel corretinho, socialmente correto. Eu tenho que estar no meu centro, e a partir do meu centro, não tem erro. E tu sentiu que elas fizeram esse trabalho contigo inicialmente? Foi Sim. um trabalho de primeiro pessoal teu com as mandalas? Me devolveu o meu eu verdadeiro, né? Esse trabalho foi um trabalho de eu ser devolvida para aquela menina lá. A essência da criança. Antes que eu tivesse ganhado tantos imprints, assim, Sim. de que tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo. Artista no Brasil morre de fome, o que tu tá pensando em fazer arte? Nada disso, vai estudar, vai te formar.
Eu sabe? queria, eu queria trazer esse ponto, Rô, assim, que a gente tem 20 minutos, tá? Eu queria trazer esse ponto, assim, que é muito bonito da tua história, né? Porque isso que tu traz é uma verdade, né? Quantas crianças, né, não foram estimuladas na sua arte, na sua potência, né, nos seus dons e talentos por estas crenças, né, por esta escuta de que, né, vai passar fome, que não dá certo, que não sei o quê. E eu vejo às vezes muitos amigos talentosíssimos nesse perrengue, né, de não conseguir se manter muitas vezes, ter essa dificuldade, né, porque ainda existe esta esta crença limitante, né, que foi introjetada em algum momento. E eu me lembro, assim, de tu contar que as mandalas chegam na tua vida no momento que você também passava por um desafio financeiro. Sim, sim, porque o que aconteceu foi que em Alto Paraíso eu cheguei lá com 2 crianças, comprei a casa e teve um restinho assim do dinheiro da venda da casa do pai, né? Que com aquele dinheiro eu estava me mantendo até que a, a minha oferta das terapias começasse a vingar, né? Porque até Sim, aí tu tá ali num mundo de terapeutas ali em Alto Paraíso, então tu tem que começar a mostrar o teu nome, mostrar o teu trabalho eficiente claro, e tal, e era um tempo, né? claro. Então, foi inclusive por conta de um pedido meu, um pedido que essas mandalas chegaram, porque eu disse, pai, se for para eu ficar aqui num lugar que assim, ó, é 3.000, na época eram 3.000 habitantes, então não tinha muitas opções de trabalho, né? Então eu fiz esse pedido. Pai, se for para eu ficar aqui, nesse lugar, criar meus filhos aqui, então me mostra como eu vou viver aqui. Uhum. Nesse dia que eu fiz esse pedido, foi o mesmo dia que eu fui lá fazer essa sessão de ayahuasca, e foi quando eu recebi, então, essa ordem de começar a me trabalhar para fazer as pinturas. E a coisa evoluiu muito rápido, porque, como eu falei, eu não sabia nada de mandalas, mas aí eu trouxe o livro e comecei a ler sobre isso, mas aí essa leitura, na verdade, só serviu para, tipo, refrescar minha memória, porque estava tudo dentro. Para vocês terem uma ideia, eu nunca pintei na minha vida, eu não fiz nenhuma aula de arte. Eu peguei o pincel e comecei a pintar. Eu mesma me assustava quando eu olhava para a pintura, porque a simetria da mandala era impressionante. E tu já viu eu pintando, né, Ana? Eu Sim, pego é o lindo. papel, as mandalas em papel, eu pego, ponho um ponto no meio e com tinta acrílica, pincel bem fininho, e o negócio começa. Hoje em tecido, né? Você faz em tela, mas iniciou em folha ofício, né? Sim, ainda faço as de Sim, mas foi folha, assim que iniciou. mandalas de cura essas, né? Célula É, de cura, essas eu me de lembro folha. que você enviava pelo correio, e Ainda vinha uma faço isso. mensagem. Continua Pelo assim. correio para o mundo todo. Envio Lindo. pelo correio, vem a mandala pintada, mandala pessoal, canalizada, né? E aqui vamos dizer assim, o que é canalização, né? Aí, o que é isso, mandala canalizada? Eu me coloco um passo para trás. Eu, Rosana, personagem aqui com essa história toda, me coloco um passo para trás e permito ser guiada pelo Espírito Santo, por esse eu maior, por esse espírito que é a vida, né? E aí a pintura sai, a pintura para a pessoa, através do nome completo da pessoa. Não tem uma condução da minha mente, eu não sei que cor vai vir a seguir, eu sei que as cores elas estão dispostas ali, eu vou pegando e vou fazendo.
E é muito louco isso até hoje. Faz 20 anos que eu faço esse trabalho até hoje. Cada mandala que eu pinto, eu olho para a mandala e fico olhando assim. Ah, que lindo, né? Esse personagem aqui não compreende como é que isso acontece. É um milagre, é um mistério cada mandala. Tão lindo. E aí você pode encomendar com o seu nome pessoal, pode encomendar para a família, né? Para a empresa, para um projeto, né? Teve muita gente que me pediu para logo, né? Ah, E é sim, bem é verdade. as mandalas, elas como é uma figura geométrica, uma figura giratória, ela tem um poder de expansão muito grande, é bem interessante. E junto com a mandala é enviado também uma mensagem dos anjos, assim, escrita, por quê? Porque só uma pintura, a mente questiona, né? Meu, será que essa pintura tem realmente a energia que está sendo dita que tem? Então, o que acontece? Nessa mensagem escrita, ela é, na verdade, para que a mente se tranquilize. Então, ali vem uma mensagem para o momento atual da pessoa. Então, questões que a pessoa precisa botar foco para transformar, talentos que a pessoa precisa trazer à tona, né? Exercitar isso. Então, são sugestões, são apontando certas coisas para a pessoa se dar conta. E então essa mensagem junto com a mandala é que forma o trabalho de cura. Então essa mandala pintada em papel que até hoje eu faço, foi o primeiro formato que me chegou, né? Mas que até hoje eu faço porque ela é a medicina mesmo, ela é a célula de cura. Ela é para ser usada de várias formas, inclusive tem gente tão criativa que está imprimindo a própria mandala em caneca para tomar o seu chá, porque daí está interagindo com ela, manda imprimir em almofadinha de meditação, em Sim. camiseta, várias coisas que esse uso da mandala vai fazendo com que a pessoa vá sempre olhando para ela, sempre se comunicando com ela e voltando para o próprio centro, que é isso que importa. Ai, que lindo. Gente, querem fazer alguma pergunta? Quem está aí conosco? Quer fazer alguma pergunta para Rosana? O que estão achando do tema? Eu particularmente me emociona sempre que eu escuto assim a tua história. Tem alguns pontos que me tocam muito, assim, né? Porque às vezes a gente sabe que precisa de uma grande dose de coragem para fazer alguns movimentos na vida, né? E, e a gente tem isso, né? A gente tem essa boa dose de coragem dentro, né? É natural, é natural. E a E confiança sabe e a por que fé, a né? gente não faz? A gente não faz porque a gente está muito identificado com o personagem. Uhum, Porque a gente não quer soltar o personagem. A gente acha que se soltar o personagem, a gente vai desaparecer. Quem sou eu sem toda essa história? É só uma uhum, história. É só uma sim. história. E o Então, quanto só uma que, história que a e gente, o que vai acontecer depois. o quanto que a gente flui melhor, meu Deus, né? Tiver toda a abundância, né? Que chega quando a gente solta. Naturalmente. É. E às vezes a gente se assusta, às vezes a gente diz, meu, e agora? Gente, eu abri a internet, tem ali vários pedidos. Eu digo, ah, é, né? Claro, Deus está aqui. Amém. Num momento de desconexão, de esquecimento, a gente duvida. Mas na hora que a gente se reconecta, pronto, o milagre acontece. Eu guardo algumas pérolas, sempre te digo isso, né? Eu tenho um saquinho de Ah, pérolas, onde eu coloco as pérolas que eu vou colhendo de algumas pessoas amadas, preciosas no caminho que eu encontro, homens, mulheres e crianças. E, e aí, a Rosana uma vez me falou algo assim, que para mim me ajudou muito, né? Porque eu conheci a Rosana lá também no meu processo de grande virada na vida, assim, né? Eu também estava dando um passo assim de coragem. é. E foi E lindo. aqui
atrás. 15 anos atrás, 15 anos atrás. E aí eu te conheci e eu me lembro até hoje que a primeira dança circular, a primeira dança da paz que eu fiz foi contigo, numa vivência que tu estava dando na casa da minha sogra, né, da Beth. E aí eu me lembro que a primeira volta daquela dança que a gente deu, assim, começou a escorrer lágrima espontaneamente, assim, eu não sabia o que estava se passando, né, mas era como que estava me recordando de algo muito genuíno, assim, né, muito puro mesmo, e ancestral. E estávamos numa mandala viva. Mas dança circular também é mandala, né? É uma mandala em Isso, movimento. é isso que eu acabei de falar. Estávamos numa mandala viva, né? Então estava muito a presença do teu trabalho ali, né? Dessa essência do teu trabalho, assim, tudo que tu faz está ali, né? Essa presença. E ela me falou algo uma vez, assim, que duas coisas que me marcaram bastante que me ajudaram, né? A questão, e que eu compartilho com as pessoas normalmente quando eu sinto que essa pérola vai servir aqui, sabe? Que é a questão do dinheiro, né? Da valorização, de aprender a receber, né? Porque às vezes a gente se confunde nessa questão de achar que está separado a espiritualidade da matéria, a gente tem dificuldade de aceitar, né? Receber este valor pelo seu servir. E a Rosana me trouxe isso. Ela disse: Ah, irmã, eu sempre imagino que quando alguém está me ofertando aquele valor em espécie, é Deus me mantendo aqui, né? E eu disse: Nossa, é verdade, porque o divino está em tudo, está em todos, então como posso eu negar de aceitar isso, né? Então são coisas Claro. assim muito simples, frases às vezes, sabe? Parece bobo, mas que dá uma virada de uma chave, né? E E a outra, gente está aqui para dar, né? A gente está aqui para dar, então também tu está dando essa oportunidade para essa pessoa de exercitar esse dar. claro, nossa, E hoje eu também tenho uma outra visão. receber, tu também não tem o que dar, porque dar e receber é simultâneo. É a Uhum, mesma coisa, é o é, mesmo movimento. mas me lembro naquela época, na minha cabecinha muito limitada, cheia de crença, assim, que a gente vem, né? Às vezes também de Também ainda era bem limitado. com crenças religiosas, às vezes em relação, né, à espiritualidade e, enfim, e o dinheiro, tudo isso que hoje a gente já desconstruiu, né? Faz parte, né? Tudo é parte, cada coisa é um degrauzinho para a gente estar aqui hoje. É, E assim, falando em dança circular, eu quero agradecer muito às minhas amigas da dança circular. Tem amigas das rodas de dança circular aqui de Capão, aqui na live. Então, eu quero é, agradecer a vocês, que a gente dança juntas. E logo mais estamos aqui na torcida para voltar a dançar. né? De se ver, dançar em roda. E, gente, outra coisa que eu queria deixar, que é uma pérola da Rosana também, é viver de graça, né? Foi com ela que eu aprendi, assim, que eu ouvi essa frase preciosa também. É possível viver de graça. Acho ótimo essa Quando a gente tua. agradece, né? Quando a gente agradece, a graça desce e a gente vive de graça. Gratidão, sim. Muito interessante, porque os meus mentores atuais, eu ouvi eles dizendo essa frase, sem eles nunca terem sabido que eu já dizia isso também. Então, olha a deucidência, né? Eu também sempre disse que quando a gente agradece, a graça desce e a gente vive de graça. E aí eu ouvi eles dizendo também. Então, isso realmente é uma inspiração do divino. É que não há essa separação exatamente, né? Porque a mente é uma só, né? Não, porque a mente é uma só. Então, quando eles sopraram para mim, eles sopraram É uma única consciência, né, irmã? uma só. A mente é uma só. Aparentemente dividida em duas, mas não é dividida em duas. Na verdade, é uma só. Ó, temos 20 segundos, então, né? Para a gente ir Que pena. concluindo o nosso bate-papo. Eu quero agradecer profundamente, profundamente a Tiana, minha irmã querida, por esse reencontro, né?
aquela oração celta, feliz encontro, feliz